Irmãos queridos, paz e graça a todos vocês. Quantos aqui assistiram ao programa Minha Esperança? Que maravilha. Olha, eu ouvindo o pregador, o pastor Billy Graham, pregando. Primeiro, que mensagem tão simples. Muito simples. Mas o jeito dele pregar, eu acho que se eu tivesse naquela multidão, eu também ia para frente ali. E não deixou dúvida para ninguém. É um dom que Deus dá. E fiquei muito emocionado de lembrar e saber que milhares e milhares de pessoas estavam acompanhando aquela mensagem tão simples, tão bíblica, tão clara e de uma forma tão poderosa. Louvei a Deus por isso e sei que Deus está fazendo a sua obra. À noite nós vamos colher alguns frutos, sem dúvida nenhuma, porque eu sei que Deus está no comando de tudo isso. Olha, eu tenho orado por uma cidade em especial. É a cidade de Pedrinhas. A cidade de Pedrinhas é uma cidade pequena e pelo menos na minha oração eu procuro sair um pouco daquele bairrismo tão natural e que já me caracteriza, mas eu percebo que ela simboliza um novo tempo nas pequenas cidades que estão sendo invadidas pelos males das grandes cidades. Eu lembro que na minha juventude, violência era uma coisa pontual, muito distante da realidade de uma pequena cidade. Quando acontecia algo assim, era uma coisa chocante demais e um alvoroço muito grande. Eu lembro, eu era rapazinho, pouco tempo atrás, né? E teve um julgamento na cidade de um senhor que tinha atirado em uma outra pessoa. E eu lembro daquela sensação que me invadia e invadia a cidade inteira se mobilizou, e foi uma coisa marcante demais. E esses dias têm acontecido muitas tragédias em Pedrinhas. No dia do sepultamento da minha sobrinha, naquela mesma noite, quer dizer, ela foi sepultada de manhã, naquela noite, virando para a madrugada do dia seguinte, um rapaz casado com uma moça muito conhecida nossa, amiga da família, que frequentava a igreja, que estava no sepultamento da minha sobrinha, por questões de ciúmes, ele atirou na mulher. Deu 4 tiros no rosto dela. Uma coisa bárbara. E eu estive lá falando com a mãe da moça no sepultamento. Enfim, a cidade já chocada também. Nessa mesma semana, houve um caso semelhante. Outro marido atirou também na mulher. Questões também de ciúme. Na mesma semana. E esses dias agora, essa semana, mais 2 casos incríveis numa pequena cidade. O marido atirou também na mulher, virou moda agora. E em seguida, ele achou que ela tinha morrido, ela não morreu. E na delegacia, ele preso, se suicidou. E no dia seguinte, um rapaz
estuprou uma moça, uma menina de 6 anos de idade, depois cortou a menina toda e jogou num tanque. E quando a polícia descobriu o lugar, descobriu a menina, aí ele aproveitou e se enforcou também. Imagine isso numa pequena cidade, reproduzindo os males das grandes cidades, muitas drogas no meio da juventude, uma coisa incrível. E nós como igreja precisamos orar por isso, orar pela nossa situação, nosso país, saber que o inimigo está à solta, agindo, sabendo que lhe resta pouco tempo, e essa é a tarefa dele. Ele veio para isso. Mas a igreja precisa resistir em oração. Orar por Salvador, onde nós não sabemos das notícias, não vem para os jornais, de tudo que acontece nessa cidade. E Deus levantou a igreja para orar por isso. Eu quero saudar a você que está acompanhando o culto dessa manhã pela internet. Eu tenho certeza que Paulo Sérgio, o presbítero Paulo Sérgio, que é o idealizador dessa ideia, desse projeto. Eu sei que ele está em São Paulo agora com o laptop no colo, acompanhando esse programa, esse culto. Que Deus abençoe sua vida, Valquíria. E tanta gente que já começou a ligar para nós, mandar e-mails de vários lugares, dizendo que estão acompanhando os cultos da igreja, e muito emocionados, muito felizes por isso. Eu quero pedir que você que está aqui, e você que acompanha também pela internet, você divulgue esse site para que muita gente possa assistir. Espero que não sejam os crentes em casa para não ir à igreja. Eu até disse domingo passado que a gente vai inventar um negocinho lá para dar um vírus no computador de quem não vai para a igreja para ficar em casa. Aí depois a gente faz uma oração boa, uma oração forte e o vírus sai. Mas esse é um recurso maravilhoso para quem não pode, por alguma razão, e acessa a internet e pode ser edificado da mesma forma que nós estamos aqui. Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Vamos abrir a Escritura para a meditação. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, eu vou ler do verso 24 ao verso 30. Que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado. Mas o trigo
recolhei-o no meu celeiro. Pai querido, fala conosco nessa manhã. Visite o nosso coração com paz, com alegria, mas também com o fogo do Senhor. É a minha oração em Cristo Jesus. Há uma canção antiga que a geração nova não conhece. E tem um pastor, professor, que foi um dos meus mestres, cantava muito esta música. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. De olhar nos seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. E aí vai uma parte, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, tombado na dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. E um dia também o verei face a face. É uma música maravilhosa. E que fala das duas gerações. Daquela geração que andou com ele, ouviu Jesus falar, o tom da sua voz, o jeito de ele falar. Eles andaram com Jesus, viram os milagres e provaram de coisas celestiais naquela geração. E a nossa geração que não viu nada disso. Que curiosamente é a geração que Jesus disse que é mais bem-aventurada. Lembram do que ele disse a Tomé? Tomé, porque você viu, creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não o vi, mas ele está vivo na minha memória. A voz dele é muito clara no meu ouvido, no meu coração. A visão que eu tenho de Cristo é tão viva, tão nítida, tão real, como se eu tivesse naquele dia lá em Jerusalém. Eu disse recentemente a alguém, e já disse a outras pessoas também, que ainda que me paguem, eu sou meio esquisitão mesmo, me desculpem, mas ainda que me paguem uma passagem, tudo pago, para uma excursão a Jerusalém, a Terra Santa, eu não quero ir. Eu não tenho vontade de ir. E a razão para mim é muito simples. Eu prefiro guardar na minha memória a imagem que eu tenho da Bíblia. Eu sei que chegando lá não é a mesma coisa. Tudo está modificado. Tudo virou agora comércio. Embora haja uma emoção de saber que foi naquela região, foi por ali, Jesus tinha passado por ali. Mas é aquela coisa de você que nasceu no interior, aquela roça, aquele lugar mágico, místico, maravilhoso, naqueles ribeiros que corriam ao redor da sua casa, naquelas árvores que você subia, corria naquelas campinas, levantava cedo com o orvalho no pé. E você guarda essa memória linda, mágica, maravilhosa. E depois de 30 anos, você tem a oportunidade de voltar lá. E você volta com aquela emoção, com aquelas histórias, com tudo aquilo na sua mente. E você chega lá e não tem mais nada daquilo. Não tem mais aquele ribeiro, que já foi todo assoreado. Aquelas árvores não existem mais. Agora é pasto para o gado.
ou edificações, e uma história tão linda se perdeu no tempo. Eu não quero ir a Jerusalém. Eu quero guardar essas imagens que eu tenho, tão vivas, tão ricas, no meu coração, dos dias que Jesus esteve ali. Você pode ir, fique à vontade. E pensando nisso, eu escolhi esses temas para falar a vocês nessas manhãs, sobre as parábolas que Jesus contou. Devia ser algo encantador, inenarrável, indescritível ouvir Jesus falar. Ele prendia a atenção das pessoas. Ele, entre aspas, claro, hipnotizava as pessoas. Certa feita, alguns soldados foram enviados para prender Jesus. Ordem expressa. Se eles voltassem sem Jesus, certamente seriam punidos. Essa era a ordem. E eles foram. E quando chegaram onde Jesus estava pregando. E eles ficaram parados, ouvindo Jesus falar. E ao final da pregação, eles voltaram sem Jesus. Não sabiam o que podia acontecer a eles. Não importava também, eles estavam encantados. E eles disseram para os seus superiores: ninguém jamais falou como este homem. Há poder em suas palavras. Ele usava recursos que hoje a neurolinguística apresenta como uma novidade. A psicologia e todo o ramo que estuda a questão do discurso, aplicação da fala, trabalhos recentes, novas pesquisas, apresentadas como uma novidade, um acréscimo à nossa experiência. Jesus já usava esses recursos abundantemente. E um desses recursos era a parábola. Era a metáfora, a analogia. Eram histórias criadas, às vezes, do cotidiano deles mesmos. Mas a aplicação daquela palavra trazia um misto de mistério e clareza, de profundidade e de transparência. Enquanto ele falava do cotidiano, de uma planta semeada, de uma semente lançada ao solo, cotidiano dos judeus, uma imagem comum a todos eles. Ao mesmo tempo, as pessoas não compreendiam do que é que ele estava falando. Esta parábola do joio, só Mateus é quem conta. Todos presenciaram. Mateus contou algumas delas. Marcos apenas uma. Lucas, uma boa parte delas também. Mas essa daqui, só Mateus foi quem contou. E fala de um certo homem que, tendo um campo, lança a semente apropriada, adequada àquele solo, e nasce aquela planta. E diz que enquanto os homens que cuidavam do campo, os servos, os trabalhadores,
dormiam, veio o inimigo do dono, não dos trabalhadores, mas o inimigo do dono, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. A obra estava feita. A erva então cresceu, e quando chegou a época de produzir o fruto, é que se percebeu que um era trigo, o outro era joio. E os trabalhadores então ficaram apavorados com aquilo, procuraram o dono e disseram: o senhor não semeou somente o trigo, a semente boa? Por que então agora nasceu o joio? O que aconteceu? E então ele explicou: olha, algum inimigo fez isso. E os trabalhadores disseram: o senhor quer que a gente arranque então o joio para limpar o campo? Não. Porque se você arrancar, muito provavelmente vai arrancar também o trigo. Então pode deixar que os ceifeiros, no tempo próprio da colheita, farão isso. Aí serão atados num só feixe, primeiramente o joio, e lançado no forno, mas o trigo virá para o celeiro. Aí vem a explicação da parábola. Primeiro, o campo é o mundo. O dono é Jesus, é o Filho do homem. A semente, diferentemente da parábola do semeador, na parábola do joio, a semente são os filhos do reino. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Os filhos do reino. O inimigo que semeia o joio é o diabo. O joio são os filhos do diabo. Os ímpios que não chegarão ao arrependimento. Os trabalhadores são os profetas. São os servos de Deus, que cuidam do rebanho. Os ceifeiros são os anjos, que virão buscar a igreja e separar o joio do trigo. Essa é a explicação da parábola. E eu quero destacar algumas questões para a nossa meditação nesta manhã. Primeira delas, assim como a parábola do semeador, fica muito claro aqui quem é o autor da nossa salvação. Que é quem tem toda a iniciativa. A semente parte da mão do Filho do homem. Ele é quem semeia. É ele quem planta a semente. Que na parábola que saiu da mente de Jesus, que conhece o reino, conhece toda a realidade do plano celestial, porque foi ele quem fez. Ele disse que os filhos do reino saem da sua mão. É uma semente que sai da mão dele, porque foi o Pai quem deu. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, diz a palavra do Senhor. Em todas as parábolas, onde é contada a questão do reino, a aplicação dessa mensagem, tem sempre um autor de onde tudo se origina, onde tudo nasce. Nós fomos gerados por Deus, espiritualmente gerados. O novo nascimento é uma obra de Deus, não uma escolha do homem, não uma decisão do homem, uma motivação pessoal, é uma ação de Deus. Os filhos do reino
vieram da mão do Senhor. Segundo aspecto que quero partilhar com você nesta parábola. Talvez você não saiba, mas era uma linguagem comum para o judeu, a questão do joio numa plantação de trigo. Nós tivemos uma aula prática no seminário, viajamos mais de 100 quilômetros para acompanhar um campo com esse tipo de semente, com esse tipo de plantação. E é mais ou menos assim. O trigo, vocês devem ter visto em fotografias, ou quem sabe você já viu um campo de trigo. Ele dá aquele pendão, parecendo o pendão do arroz. E é uma haste alongada, com os grãos todos presos em cachos no final da haste. Então, o semeador ou o plantador, o dono daquela plantação, simplesmente pega a haste e arranca com certa facilidade. Porque a raiz do trigo, ela cresce para baixo. Ela não se espraia horizontalmente. Então você simplesmente pega a haste e arranca. Como a gente arranca o coentro. Quem é da roça sabe isso. Da cidade só pega coentro na geladeira lá no supermercado. Aí você pega e arranca com facilidade. E chega lá no lugar de pisar o trigo, o grão, é só pegar assim na haste e cai tudo de uma vez. Fácil. Esse joio de que está falando aqui é plantado, uma semente muito semelhante. Cresce também em haste. Vai crescendo. Junto com o trigo. De forma bem semelhante. As hastes vão crescendo, subindo, em tom verde. Depois é que vai secando, o trigo vai ficando amarelado. Quando chega no tempo da produção do grão, que é descrito aqui como o fruto, aí sim. Aí o trigo vem um pendão com os grãos, com um cacho de grãos. E aí o joio põe umas bolotas, umas bolotinhas, parecendo ervilha, parecendo jurubeba, que você também não sabe o que é. Tem uns que sabem, ficaram até com raiva de mim agora. É brincadeira. Umas bolotinhas, bem verdinhas. E aí o trigo, na produção, continua crescendo como haste, apontada para o céu. E o joio, porque o pendão é maior, e as bolotinhas começam a pesar, ele começa a arquear e se virar para baixo. Até nisso a gente tem uma mensagem boa para falar. Só que a raiz do joio se espraia horizontalmente. É chão, é terra. Se você arranca, demora mais sair, é mais pesado para sair. E é muito fácil você arrancar e aí vem junto o trigo. Jesus sabia o que estava falando e os agricultores sabiam como era que funcionava. Ou seja, a parábola ficava clara do ponto de vista humano. Mas essas lições espirituais foram dadas apenas aos filhos do reino. Falar em jurubeba, eu fui comer em Goiânia. Cheguei num restaurante daqueles self-service, né? E aí fiquei na fila para me servir. E aqueles bandejões, aquelas mesas lá. Aí tinha uma é compota que chama? Aquelas de vidro assim. Aquelas tigelas, sei lá. Aquela taça grande assim né? De vidro, transparente e tal. Umas com aqueles pepinozinhos pequenos, que tem outro nome, como é que é? E conserva e tal. E tinha uma com umas bolotinhas.
parecendo, bem bonitinhas assim. E todo mundo colocando no prato, eu olhando o prato dos outros, e o povo botando no prato, e eu achei bonitinho, botei também no meu. Aí, enquanto ia chegando para a balança, para pesar, aí peguei uma só assim, botei na boca, uma boca boa. Era jurubeba em conserva. Arrepiou o corpo todo, deparou a vontade de comer. Eles comem, é costume da região comer jurubeba assim, na comida, misturado. Toda região tem a sua peculiaridade e tal. Eles acham estranho também o que a gente come aqui. E por aí vai. Fechei o parênteses que não tem nada a ver. Então, esse é o joio, que tem algumas lições para nós. Vejam, o campo é o mundo. E no mundo estão os servos de Deus e os servos do maligno, crescendo juntos. Até um certo ponto, não dá para discernir quem é quem. A aparência é muito semelhante, muito próxima. Isso ilustra, sabe o quê? Às vezes na igreja tem alguém que frequenta a igreja, caminha junto, gosta das músicas da igreja, frequenta os trabalhos, participa da vida da igreja. Mas como diz a Escritura, Mateus capítulo 12, não abra agora, é pelo fruto que se conhece a árvore. Pelos frutos os conhecereis, diz a palavra do Senhor. Então vai chegando um determinado momento em que o que a gente guarda de valor espiritual vai vazar para fora. É na convivência, é no dia a dia, é na caminhada, é na experiência, é na prova que a gente vai descobrindo pelos frutos quem é do Senhor e quem não é. Na muvuca, na multidão, no meio do povo, na assembleia, no meio da luz, todo mundo pode passar despercebido. No meio da multidão pode se esconder alguém apenas coberto com um lençol, como diz Marcos capítulo 15. Seguia-o um jovem coberto apenas com um lençol. Lançaram a mão do lençol e ele fugiu nu. Não tinha nada por baixo. Era só a aparência. A multidão esconde as pessoas. No campo, antes de o fruto brotar e sobressair, tudo parece igual. Parece ser evangélico, parece ser crente, parece ser servo de Deus, até ora. Opera até sinais. Mas na hora da prova, é que se manifestam os filhos de Deus. Tem muitas coisas para serem partilhadas, mas eu vou para a última aqui. O texto diz então que os trabalhadores perguntaram se era para arrancar. E o dono disse não, vai ter o tempo certo para arrancar. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Primeiro, você não pode ter dúvida de que pessoas irão para o inferno. De que o inferno é uma realidade descrita por Jesus. Uma realidade dura e eterna. E que esses são os filhos do maligno. Não há outra filiação. Ou a pessoa é de Deus, ou ela pertence ao maligno. Ou os frutos dessa pessoa indicam que ela
está dentro do reino, é joio, é trigo, ou ela é joio. Não tem outra plantação aqui. E o que a Escritura diz é que todo joio será queimado. Toda iniquidade será destruída, diz a palavra do Senhor. Todo aquele que não serve a Deus será atado num só feixe e queimado no fogo, diz a palavra do Senhor. Mas o trigo virá para o meu celeiro, diz a palavra do Senhor. Esse celeiro é o bom depósito de que Paulo fala. É o céu. É a vida eterna ao lado do Senhor. Quem é trigo vai morar com o Senhor no seu celeiro. Que nesta manhã tão feliz, você que está aqui e você que acompanha este culto, esta mensagem aí em casa, medite no seu coração, a forma mais honesta que você puder. A quem pertence a sua vida? Onde está a sua vida? Na mão de quem? Quem é o semeador da sua vida? Você pode estar no campo, que é o mundo, mas quem foi que te semeou? Quais são os frutos que você produz? Que aquilo que a limitação do pregador não consegue alcançar. O Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração nesta manhã, para a glória de Jesus. Se Deus quiser, domingo que vem, falarei a vocês sobre uma outra parábola, e assim nós vamos caminhar até quando Deus quiser.